enquadrarmos nesta primeira parte, como tinha dito, girou sobretudo em torno do modo próprio de Paulo VI, do Ministério Coeda, e depois das tentativas de aplicação na realidade concreta, na vida pastoral, a partir da experiência da Conferência Episcopal Francesa e Conferência Episcopal Latino-Americana, e onde, em parte, um grande contributo do Ministério Coeda tinha a ver com a instituição de ministérios laicais atribuídos aos leigos, potencialmente. E agora começamos a entrar na nossa reflexão numa nova fase que tem a ver com o Papa Francisco. Mais uma vez, ao fazer a ligação entre Paulo VI e Francisco, não quero com isso dizer que no meio não se passou nada, porque se passou muita coisa, e então se pensarmos em João Paulo II, Christi Fidelis Laici, um outro grande documento, mas também Bento XVI, através da doutrina da fé, esclarece ou imita alguns esclarecimentos sobre aquela que é a presença, a missão e as tarefas que os leigos podem desempenhar no contexto litúrgico e não só. Passou-se muita coisa pelo meio, mas o meu foco é tentar ligar Francisco a Paulo VI, pelo caráter que os liga em muitas coisas que vai para lá daquilo que são os ministérios laicais. Então, o pontificado do Papa Francisco tem revelado sinais de uma ligação particular a Paulo VI. Esta sintonia tornou-se evidente desde a exortação apostólica programática Evangelii Gaudium, com a certeza que todos já lemos, que segue as pisadas da também exortação apostólica de Paulo VI, Evangelii Nunciandi, ambas dedicadas ao alegre anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. A ligação entre os dois Papas prosseguiu com a convocação do Sínodo sobre a sinodalidade. Na altura, estamos no contexto do Concílio Vaticano II, recordam-se que um dos primeiros gestos proféticos de Francisco foi a constituição de um grupo de cardeais, chamaram G9, assim, quase na brincadeira, e ele diz, é o estilo jesuíta e de colegial de governo da Igreja. Pois bem, na altura, Paulo VI fez a mesma coisa ao constituir o Sínodo dos Bispos, que era uma realidade que não existia, que ele ainda tentou levar à consulta dos padres sinodais, percebendo ali alguma tensão, fez o que tinha a fazer, por iniciativa própria, constituiu o Sínodo, esta instituição do Sínodo dos Bispos. Papa Francisco, com o Sínodo sobre a sinodalidade, mas que na verdade o espírito da sinodalidade já vinha de trás. Se pensarmos no Sínodo dos Jovens, onde pela primeira vez se fez consulta aos jovens, no Sínodo sobre a família, e a diferença de Francisco para Paulo VI é que Paulo VI, com o Sínodo dos Bispos, é uma instituição, isto é o conjunto do episcopado que se reúne periodicamente para auxiliar o Papa na consulta de temas relevantes. Papa Francisco transforma a instituição num processo. Tanto é que hoje fala-se na sinodalização da Igreja. A Igreja que está num processo contínuo de discernimento do Espírito. Já agora também, segundo parece uma fórmula matemática, mas creio que devemos ter alguma cautela em não abusar da palavra sínodo. Nem tudo é sínodo, nem tudo é sinodalidade. Agora, uma consulta é um espírito sinodal, uma reunião de espírito sinodal. Mas já temos terços sinodais, já temos a altura nem sei mais do que é. Tudo sinodal. É a pior coisa para nós fazermos, quando uma realidade é importante e a banalizarmos, perde automaticamente a sua importância. Transforma-se num slogan, e os slogans são o pior que existe para nós.
Ora, o gesto de Paulo VI tem raízes no inédito motu próprio apostólica solicitude, com o qual instituiu o Sínodo dos Bispos em 65, portanto, estamos no coração do Concílio Vaticano II, e mais recentemente o motu próprio Spiritus Domini de Francisco, publicado em 2021, retoma então as pisadas do Ministério Coelho de Paulo VI. Do Spiritus Domini, desse preâmbulo, dois pontos que eu gostaria de sublinhar. O primeiro é o reconhecimento de Francisco de que os ministérios podem, estou a citar, ter origem num sacramento específico, o da ordem sagrada, ou então tendo por fundamento a condição comum de batizado e o sacerdócio real recebido no sacramento do batismo. Mais uma vez, esta tensão, de onde vem a legitimidade dos ministérios laicais. Pela primeira vez, reforça-se a decisão de Paulo VI de abrir os ministérios apenas aos homens. E pela segunda, a consequente lógica de abertura a todos os fiéis. Foi essa a novidade de Spiritus Domini, abrir os ministérios laicais a todos os fiéis. Normalmente nós dizemos que apontamos com a abertura dos ministérios às mulheres. Não é só às mulheres, é aos homens também, na medida em que anteriormente estavam na prática destinados aos seminaristas. Outro aspecto relevante é novamente a menção do pedido de mudança que vieram dos sínodos dos bispos. Entre eles destaca-se o Sínodo dos Jovens, 2018, e de forma ainda mais clara no Sínodo para a Amazónia, 2019. Este Sínodo para a Amazónia reclamava ser urgente que se promovam e se confiram ministérios para homens e mulheres de maneira equitativa para a Igreja na Amazónia. E é neste contexto, ou seja, 2 anos antes do Spiritus Domini, que surgiu o Spiritus Domini passado algum tempo. Não é? O Papa diz o Sínodo dos Bispos tem reclamado, mas por requisitos, bispos. De modo mais claro, temporalmente falando, é o da Amazónia. O núcleo do documento Spiritus Domini, na prática, traduz-se na notificação do Cânone 230, parágrafo 1º, onde agora se refere tão somente leigos, onde antes se lia viri laici, ou seja, os leigos de sexo masculino. Lemos laici per ritum liturgico prescritum ad minister electoris ectoliti stabita sum possum. Isto é, com esta supressão cirúrgica, o Papa só simplesmente vai tirar viri, com esta supressão cirúrgica atingiu-se um marco relevante ao fazer que a lei reflita a fé da Igreja e o sentir dos fiéis. Portanto, os próprios fiéis, todos nós, já reclamávamos esta mudança. E é por isso que é importante que a lei também reflita aquilo que nós dizemos que é o sentir dos fiéis, o sensus fidei. É essa a lógica, já agora, o instrumento também próprio para a definição dos dogmas e da infalibilidade papal, que se ancora, quer dizer, que se coloca sobre a base do sentir comum dos fiéis. Esta intuição da fé é que gera a certeza ou a segurança depois para os papas de definir que determinado acontecimento, determinada situação pode ser assentida universalmente como sendo uma verdade irrevogável da nossa fé. Então, o impacto desta mudança é mais amplo do que inicialmente se previa. A novidade mais significativa, e atendendo ao contexto eclesial, é o acesso das mulheres aos ministérios. Desde logo porque as mulheres constituem a maior percentagem dos fiéis que colaboram ativamente na pastoral das comunidades. E, contudo, por demasiado tempo foram relegadas nas comunidades para serviços tipicamente domésticos, sob o
contexto do gênio feminino, que reduz a participação ao espaço da família ou da ação social. Ou ainda, pelo exemplo de Maria, que servia no silêncio. Armando Mateu, que agora está também com o Cardeal Tolentino na Congregação para a Educação e Cultura, alertou recentemente para a fuga das mulheres na faixa dos 40 anos, essa fuga da Igreja. E ele diz que isto é um sintoma de uma ruptura na relação entre as mulheres e a Igreja. Entre as muitas e complexas razões para este fenómeno, destaca-se a desvalorização do papel feminino e a desvalorização das suas legítimas questões. Também, já agora, em Portugal foi publicado recentemente uma leitura dos dados sociológicos no que se refere também à Igreja e, curiosamente, aquilo que Armando Mateu tinha dito sobre a realidade italiana já está a acontecer, ou acontece, também na realidade portuguesa, onde há um decréscimo do número de mulheres acima dos 40 anos na Igreja, e há também um outro dado que não se fazia prever e que é sintomático, que é, tradicionalmente nós consideramos ou colocamos as mulheres como tendo uma maior predisposição para a espiritualidade, para a interioridade, fazendo com que as jovens mulheres fossem mais predispostas para a fé e para o seu compromisso eclesial. Todavia, o que os dados mais recentes demonstram é que neste momento há uma maior percentagem de ateísmo ou agnosticismo entre as mulheres jovens do que propriamente os jovens rapazes. Portanto, os rapazes neste momento estão mais ligados à fé do que propriamente as mulheres. O que quer dizer com isto? Se nada se inverter nesta lógica, quer dizer que também em Portugal, dentro de poucos anos, a tal fuga das mulheres dos 40 também se vai passar aqui. E olhemos para as nossas comunidades e vejamos quem é o chave, quem é o suporte das nossas comunidades. Portanto, também nós passaremos por isso. Não é só a questão do cabelo grisalho nas nossas comunidades, tem a ver também com a presença feminina que damos por adquirida, que estará lá e pode não estar. E por isso estamos diante de uma decisão que tem que ser eminentemente pastoral. Decisão que deve ter como critérios o acesso aos ministérios, o bem da comunidade e também o justo reconhecimento do contributo da feminina. Este é outro dilema que às vezes falamos em o papel da mulher. Não é só o papel, é o lugar da mulher e do homem, mas é o lugar. É o lugar do mundo. É que apesar do foco nas mulheres, este modo próprio, como dizia há pouco, é igualmente relevante para os homens. Até agora, apenas os seminaristas eram instituídos nos ministérios, segundo o espírito do número 11 do Ministério Coelho, ainda que não houvesse impedimento teológico para que outros homens o recebessem. E por fim, o Spiritus Domini, de Papa Francisco, concede o reconhecimento oficial a serviços desempenhados de forma informal, como os ministérios, que são chamados ministérios de facto, ou seja, aquelas coisas que são de facto exercidas, mas que não são reconhecidas pela Igreja. Tal reconhecimento exige agora a dedicação de grandes recursos à formação de adultos para os ministérios, o que incompreensivelmente tem tardado a acontecer em muitas dioceses. O segundo impulso de Francisco, dado no mesmo ano, Francisco escreve 2 motos próprios no mesmo ano, é o modo próprio Antigo Ministério, pelo qual se recuperou o Ministério do Catequista.
Além do serviço ao altar, os catequistas são um dos principais motores da Igreja. As obras missionárias pontifícias publicaram recentemente os dados referentes a 2022, ou seja, foi publicada em 2024 os dados de 2022, onde se assinalou um decréscimo de cerca de 28.000 catequistas em todo o mundo. A África, pelo contrário, registrou um aumento de 19.500 catequistas, enquanto a Ásia, a América e a Europa e a Oceania sofreram quedas significativas. A Ásia, menos 17.000 catequistas, a América, menos 16.000, a Europa, menos 14.500 e a Oceania, menos 121, também, a dimensão, não é? Ainda assim, o número total de catequistas, neste momento, ascende a 2.850.000 catequistas. Estamos a falar de um motor extraordinário da Igreja. E por isso entendemos que a decisão do Papa Francisco de instituir fiéis leigos no ministério representa um passo importante no reconhecimento do serviço prestado pelos catequistas e de forma mais ampla pelos leigos na Igreja. Como sabemos, nem todos os que exercem atualmente, vamos chamar este serviço de catequista, serão instituídos catequistas, até no espírito do documento da Conferência Episcopal Portuguesa. Eventualmente, poderíamos estar a falar de coordenadores vicariais, de coordenadores diocesanos que possam ser instituídos no Ministério de Catequista, e não tanto todos os catequistas que venham a ser. Até pelos critérios que inicialmente tinha falado, de Congar, e que em parte a Conferência Episcopal Portuguesa os assumiu, de estabilidade, de não delegação do outro, de assumir durante um tempo minimamente estável, 3, 4 anos. Não é? Porque, às vezes o que acontece é que, para segurar os jovens numa comunidade, alguém que está ali entre o ensino secundário e o universitário coloca-se como auxiliar de catequista e depois é o normal. Começa o curso universitário, já não tem tanta disponibilidade, já não pode colaborar e está feito. Ora, isso não pode acontecer num ministério instituído. O antigo ministério segue uma estrutura em 3 partes. A primeira, do número 1 a 4, sobre a relevância do ministério do catequista e a reconstrução histórica deste carisma, desde o Novo Testamento até aos nossos dias. A segunda parte, sobre a identidade, natureza e característica do ministério, culminando com o decreto papal. E, por fim, a última, terceira, sobre os poderes e as obrigações das conferências episcopais na implementação deste ministério na Igreja local. Ora, as cartas de Paulo, do apóstolo, às comunidades de Corinto e de Galácia servem de referência para formas embrionárias de ser catequista. Desde o início, o serviço do ensino é associado à figura do mestre, mencionado na primeira carta aos Coríntios. Lemos em Coríntios 1:29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres. Apóstolos, profetas e mestres são, para Paulo, as funções mais relevantes. E, neste sentido, representam a expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Ao longo da história, reconhece o Papa, inúmeros bispos, presbíteros, diáconos difundiram o Evangelho através do ensino catequético, fundando, inclusive, em alguns casos, ordens religiosas inteiramente dedicadas a este serviço. E, no entanto, uma multidão de fiéis leigos também desempenhou e continua a desempenhar este papel. São catequistas, diz Francisco, competentes, perseverantes, que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. Reparem a expressão do Francisco, são catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades. Portanto, são uma espécie de líderes de comunidades, e não só o catequista. Wörner Niemeyer, ao comentar o número 17 da Agendas, reforça o
o insubstituível contributo dos catequistas em países de missão. Esses catequistas conhecem a língua, conhecem a cultura, congregam as pessoas, ensinam e mantêm viva a comunidade. E por isso seria catastrófico subestimar a sua importância. Nós queremos dar referência aos países de missão, mas nós, em muita realidade nossa, das dioceses, já temos comunidades de vila ou rurais que já são de missão, onde não tem a presença permanente de um sacerdote. E, portanto, esta figura, neste molde de catequistas, pode ser inspirador para um ministério laical nessa presença cristã em territórios mais desertificados. Porque seguramente uma coisa que está a acontecer, não é esse o objeto de reflexão hoje, a Igreja está num movimento de retorno à cidade. A Igreja está num movimento de retorno à cidade, na inspiração daquilo que foi a sua origem. A pergunta que fica é, nós regressando à cidade, e porque temos que regressar, porque é esse o movimento que está a acontecer civilmente, o que é que acontece, o que é que nós temos que fazer nas vilas e nas aldeias? Das duas uma. Ou deixarmos de lá estar presentes, é hipótese, ou se dizemos que temos que, como sinal profético, manter lá uma presença, temos que equacionar de que modo essa presença há de lá estar ativa. O número 8 do documento é determinante. Nele se assinalam, estou a falar do antigo ministério, nele se assinalam os requisitos para aceder ao ministério de catequista. Uma fé profunda e maturidade humana, incluindo capacidade de acolhimento e de comunhão. O catequista deve ter uma participação ativa na vida da comunidade, dado que o ponto de partida é a exigência eclesial comunitária, uma formação bíblica, teológica, pastoral, pedagógica, bem como a experiência prévia, ficando a cargo das conferências episcopais a definição dos itinerários detalhados dessa formação. Por isso é que é importante a escola de ministérios. Outra característica é que devem ser colaboradores fiéis, com um entusiasmo evangélico e exercendo o ministério onde for necessário. É um bocado, por isso é que esta questão se pode colocar de um catequista que não esteja exclusivamente ao serviço de uma comunidade, mas porventura de uma zona pastoral, ou onde for necessário. Porque é um pouco a imagem daquilo que acontece com os sacerdotes, que têm que estar disponíveis para a missão. E a missão é onde é a missão, é onde for, para onde forem enviados. Em síntese, o catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja. Apesar de inovador e programático, o documento padece das mesmas intermitências detectadas nos Spiritus Domini, algo compreensível dada a sua proximidade temporal. A origem dos ministérios laicais é novamente a principal fonte de atenção. Na maior parte do texto, número 2, 4, 5, 6 e 7, o ministério é apresentado como um serviço ligado à comunidade, à evangelização e consequente vocação batismal. Contudo, no número 4, referindo-se às gentes, no número 17, insiste que a relevância do catequista está associada à escassez do clero. Isto é um drama, porque quando o termómetro é a escassez do clero, normalmente as decisões são, a médio prazo, não são boas. Acontece a mesma coisa na constituição das unidades pastorais. Na altura, o cardeal Martini, em Milão, já dizia abertamente: estamos para os anos 70, estamos a constituir as unidades pastorais por causa da escassez do clero, mas uma razão má não tem que ser má indefinidamente. Podemos aqui partir com uma razão boa, e a razão boa que ele diz é a eclesiologia da comunhão. Isto é, por causa da comunhão.
Além disso, permanece por reconciliar a valência secular, destacada no documento, e a finalidade própria do Ministério, que, como se subentende, tem no seio da Igreja o seu campo de atuação. Por que é que eu digo isto? Porque nos documentos conciliares, sempre que se falava do leigo, ou maioritariamente falava do leigo, diz o seu lugar de atuação é no mundo, na família, na profissão que exerce, na política, como se as tarefas, vamos dizer assim, dentro da Igreja não fossem o lugar próprio do leigo, ou fosse mais do presbítero. E aqui se reconhece, implicitamente, através dos ministérios, que no seio da Igreja também no seu campo de atuação. Este movimento de Francisco, então, quando nós pegamos Ministério Quaedam, Christi Fidelis Laici, Spiritus Domini e Antigo Ministério, se nós agora fizermos uma leitura transversal dos documentos, conseguimos identificar aquilo que podemos considerar questões em aberto, questões mais duras. Identifico 3. O primeiro deles tem a ver com o lugar, então, da mulher na Igreja. O contributo de Francisco com o Spiritus Domini é inegável no que concerne o acesso das mulheres aos ministérios laicais. Na altura, quando Francisco publica este modo, escreve uma carta ao então prefeito da doutrina da fé, o cardeal Ladária, e nessa carta, que também é pública, pode ser lida, Francisco reforça a distinção, agora clara, entre ministérios não ordenados, que são os laicais, e os ministérios ordenados. E que esta distinção entre ministérios não ordenados e ordenados foi, para ele, um passo essencial para tomar esta decisão. Além disso, diz Francisco, sublinha que o acesso das mulheres aos ministérios laicais aumentará o reconhecimento, também através de um ato litúrgico, estamos a falar da instituição, da preciosa contribuição que há muito tempo muitos leigos, incluindo mulheres, oferecem à vida e missão da Igreja. Questionar por que razão tarda esta mudança é necessário para identificar os bloqueios ainda presentes. Regressemos por minutos ao texto do Ministério Quaedam para sublinhar o seguinte: a adoção das ordens menores de leitor e do acólito para ministérios laicais foi uma novidade de tal magnitude que talvez na altura ainda não existisse uma forma, menos um modo de pensar, de racionar, que as dissociasse do sacramento da ordem. E apesar disso, as conferências episcopais podiam ter selecionado, solicitado outros ministérios não litúrgicos em razão das necessidades pastorais, o que teria sido um grande avanço para a Igreja. Tal não veio a acontecer, talvez pelo receio de uma possível clericalização dos serviços eclesiais. É legítima, porque real, a leitura de Meneghetti ao denunciar que a diferença na Igreja, especialmente a do género, masculino, feminino, foi muitas vezes sentida como uma ameaça, sobretudo onde se temeu que pudesse colocar em causa os papéis de autoridade, tecnicamente o mundus regente, que pertence àqueles que, por vontade de Deus expressa na tradição ininterrupta, podem representar Cristo como cabeça e esposa. Temos aqui gente da dogmática, mas este é um dos argumentos, em alguns casos, quando é sacerdote, porque age in persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo. Claro que teremos que perguntar se estamos a falar de Cristo ou estamos a falar de Jesus homem, ou de Cristo. São coisas um bocado diferentes. No entanto, a diversidade de ministérios expressa na reciprocidade entre géneros reflete a totalidade e complexidade do corpo eclesial.
Serena Nocchetti teve uma presença muito forte, feminina, agora no sínodo sobre a sinodalidade, sendo uma das subsecretárias, aponta para a resistência cultural e estrutural. Não podemos esquecer que há uma resistência cultural, ainda presentes na vida da Igreja, que fazem da voz da mulher, diz ela, uma palavra inaudível, que não se ouve. Não basta falar da questão feminina, continua dizendo a teóloga, isolando-a do conjunto da reforma eclesial. E os exemplos multiplicam-se. Resistência à presença da mulher nos sínodos, ou a sua inclusão em lugares de direção ou de liderança nas estruturas eclesiais. Então, recordemos que só recentemente se começou a convidar, por exemplo, nas bases mais básicas, mulheres para fazerem parte do Conselho Económico de uma paróquia. Uma coisa que até há pouco, não sei se achamos que, por ser homem, já tem uma capacidade inata para a gestão, se fossem os únicos a ter capacidades. O drama que foi que o Papa convidou mulheres, ainda para mais, eventualmente com direito a voto, para o sínodo. Que já não é sínodo dos bispos, é sínodo de todos, ou chamam agora sínodo com a presença de bispos, já não é de bispos. E aquilo que diz Nocchetti é verdade, não basta se fazer conferências, documentos, para dizer elogios à mulher, se depois não se traduzir em gestos concretos. Ainda mais nefasto. E este panorama existe, por isso, uma eclesiologia que promova a comum dignidade e responsabilidade laical. Segundo o princípio paulino de que não há homem e mulher, porque todos sois um só em Jesus Cristo. Gálatas 3, versículo 20. Este princípio de Paulo não se traduz numa ideologia que elimina as diferenças de género, mas antes numa teologia da complementaridade. E por isso Congar sublinha, inclusive, o desejo feminino de ser parceira plena e participar como parceira da Igreja, superando-se assim leituras redutoras dos princípios Petrino e Mariano desenvolvidas por Hans von Balthasar. Um livro interessante, sugiro as Paulinas, desmasculinizar a Igreja, que fala, que chamaram alguns teólogos para falar sobre estes dois princípios, Petrino e Mariano. A resistência à presença feminina nos ministérios laicais, sejam eles litúrgicos ou não, parece então ser fruto de uma cultura patriarcal sem fundamento teológico ou eclesial. Por outro lado, uma Igreja que supere essa lógica de concessão e promova a ministerialidade e a dignidade batismal será sempre uma Igreja espiritualmente madura. A questão da ordenação das mulheres no diaconado ou presbiterado é mais complexa. No Sínodo para a Amazónia solicitou-se explicitamente o diaconado permanente para a mulher. Estou a citar o número 103 do documento para a Amazónia, que também, historicamente, já se falava em África dos viri probatis, do homem de experiência provada, que pudessem também ser ordenados na sua condição de casados. Já em 2016, o Papa Francisco criou uma comissão de estudo sobre este tema do diaconado feminino, que confirmou a existência histórica do diaconado feminino, mas não chegou a conclusões definitivas sobre a sua natureza. Em 2016, então, Francisco criou esta comissão, diz que vão ser publicados os resultados. Na verdade, nunca vieram ser publicados esses resultados. Só temos acesso a parte dos resultados desse trabalho porque, em 2019, Francisco revelou algumas das conclusões num encontro informal. O encontro não era informal, as revelações é que foram informais, com umas superioras gerais, indicando que o diaconado feminino, sobretudo na Síria,
era associado ao batismo, mas que a fórmula de ordenação, diz ele, não era uma fórmula sacramental, mas uma bênção especial. Então, este argumento começou a polarizar, como ainda agora polariza, opiniões. Porque, na prática, qual é o problema? Qual é o problema do diaconado feminino? É que, na prática, se estivermos a falar de uma ordenação, isso significa o acesso das mulheres ao sacramento da ordem. Se estivermos a falar de uma espécie de ministério, ainda que conhecido, ou por uma grande proximidade àquilo que era o trabalho do diácono, então estaríamos a falar mais na ordem dos ministérios. Esta questão, sobretudo, se é de tipo de... se é um sacramento ou um sacramental, se participa ou não participa do sacramento da ordem, levou à constituição de uma nova comissão em 2020, até agora, passados 4 anos, não digo 5 porque arrancamos o ano, também ainda não há conclusões. Lá regresso mais um pouco. Então, uma possível solução seria considerar, se quisermos atalhar caminho, uma possível solução seria considerar o diaconado feminino como uma forma original de ministério instituído, atuando nas dimensões litúrgicas, proféticas e caritativas, mas distinguindo do sacramento da ordem. Para maior, é claro que neste cenário, para maior clareza, talvez fosse necessário usar outra denominação que não diaconado feminino. Por exemplo, uma senhora, uma teóloga, Margit Eckholt, sugere, por exemplo, que o ministério, chamar isto o ministério de direção, assumido por uma mulher, o que poderia tornar visível, precisamente, esta diaconia na celebração da liturgia, portanto, a presença da presidência das mulheres também na liturgia. O segundo ponto relevante, creio que é, e determinante para as tais intermitências, é de uma certa cultura eclesiástica. Face à dificuldade de implementar o Ministério Poédamo, e apesar de meritórias tentativas de algumas conferências episcopais, um certo mal-estar começou a instalar-se. A perplexidade da situação é bem ilustrada por Brondelsky. Diz ele: quando os ministérios oficiais de leitor e acólito, que envolvem a instalação episcopal, recaem principalmente sobre os seminaristas, é legítimo questionar se estes ministérios não se tornaram, na prática, em duas novas ordens menores. É lógico. 2 cenários podem explicar esta situação. O episcopado ou demonstrou interesse em implementar o processo, mas foi vencido pela inércia, ou, pelo contrário, optou por conservar a esfera de poder e sacralidade. Neste caso, salvo honrosas exceções, terá obstaculizado o processo, uma vez que a abertura dos ministérios a não seminaristas dependia exclusivamente da sua competência. A diversidade de carismas, segundo a teologia paulina, é o dom do Espírito que se materializa em ministérios ao serviço da comunidade. E Concar defendeu o binómio ministério/serviço, comunidade, portanto, o binómio é ministério-comunidade, como substituto do clássico sacerdócio laicado. Nós muitas vezes temos a contradição sacerdote, lei. Não é bem, é ministério, seja ele ordenado ou instituído, versus comunidade. Assim, a ministerialidade, seja ela ordenada ou instituída, é um elemento constitutivo e necessário para o bem da Igreja. Contudo, como alertou João Eleutério, a história também nos mostra como estas configurações podem subverter-se
e trair o propósito de serviço para que existem. Trata-se da subversão das várias configurações do ministério ordenado, quando se esquece, o ministério ordenado, quando se esquece que a apostolicidade é uma função orgânica, um serviço, um ministério, não é um fim em si mesmo. Portanto, a apostolicidade, caráter também apostólico, profético, faz parte do tríplice monos de Cristo, é transversal a todo o batizado. Qual é a principal subversão que impacta diretamente os ministérios laicais? O Papa Francisco tem advertido insistentemente sobre o clericalismo. Com todas as nuances e consequências, o clericalismo reflete a incapacidade de superar uma eclesiologia que Congar chama de hierarcologia, portanto, a hierarquia, uma igreja fundada, constituída na hierarquia, que também é um modelo que foi estudado por Dulce no seu livro Os Modelos da Igreja. Esta abordagem, isto é, a hierarcologia, ou uma eclesiologia baseada na hierarquia, distingue de modo radical a hierarquia do laicado, sacralizando o sacerdócio ministerial e subjugando os leigos. Em parte, um dos sintomas deste cenário é a distinção muitas vezes cerrada entre Ecclesia Discens, isto é, a igreja que aprende, da Ecclesia Docens, a igreja que ensina, o que resulta na redução do sensus fidei fidelio a uma adesão passiva ao que é proposto pelo magistério católico, ignorando que os leigos possuem também, a seu modo, o monos profético. E segundo Galantino, o clericalismo nutre-se da tentação de sobrevivência, o que torna as pessoas reacionárias, amedrontadas, encerradas em esquemas pré-estabelecidos e incapazes de se abrirem à novidade do Espírito. Não é muito diferente do que observamos no crescimento de algumas alas tradicionalistas da Igreja que negam a validade do Concílio Vaticano II ou a legitimidade do Santo Padre. A incapacidade de diálogo enquanto instinto de defesa culmina invariavelmente na construção de uma realidade artificial. Realidade essa que causa danos à unidade da Igreja e à fé de todos os fiéis. No contexto específico dos ministérios instituídos, a cultura eclesiástica traduz-se na defesa exclusiva de que todos os ministérios instituídos são colaboradores, melhor, que todos os ministros instituídos são colaboradores dos pastores para a extensão da Igreja. Não, mas colaboradores não numa lógica de parceiros, mas de subordinação ao ministério ordenado. Este é um recuo, creio, sou eu a dizer, um recuo teológico e uma tentação. E por isso também, com razão, alerta César Boé que excluir os leigos da realidade dos ministérios seria, de certa forma, excluí-los da Igreja toda ministerial, inteiramente ministerial. O contraponto ao clericalismo, o antídoto, pode ser encontrado na adoção do modelo Igreja Serva, elaborada por Avery Dulce. Este modelo rejeita uma eclesiologia de tipo autoritário para assumir um método, ele referiu, secular dialógico. Isto é, secular porque a Igreja olha para o mundo como um lugar teológico, e dialógico porque se coloca na fronteira entre o mundo contemporâneo e a tradição da Igreja. E neste horizonte específico, os carismas são um meio operativo que coloca o foco no serviço que cada um, leigo ou presbítero, presta à comunidade e ao mundo, em vez de sobrevalorizar o estado de cada cristão e a autoridade que dele decorre. Infelizmente, expressa também outro ponto, infelizmente,
a normalização do exercício a título extraordinário, no qual do Cânon 230, parágrafo 2, de funções litúrgicas, o acólito, o leitor, e de outros ministérios de facto, diminuiu a percepção da urgência e da necessidade de implementar os ministérios instituídos. Portanto, a título supletivo, normaliza-se isso. Não sentimos falta, porque eles estão aí, mas é título extraordinário. Se funciona, para que é que vamos estar a criar coisas novas? A terceira questão em aberto, que eu acho que é muito interessante, é a experiência dos senior laity, dos anciãos leigos. A recente nomeação, não sei se devem ter acompanhado nos últimos dias, semanas, a nomeação de Simona Brambila como prefeita para o dicastério para a vida consagrada e as sociedades de vida apostólica levantou dúvidas sobre se os leigos ou consagrados tinham poderes de governo por via do seu ofício. E hoje de manhã já mandaram mais notícias para ler. Continua. Isto é um problema agora do direito canónico, pelos vistos. O que vale é que o Papa também é o legislador, pode sempre dar uma correçãozinha. É destas coisas, não há. É um problema menor. Eu digo menor porque é fácil de resolver. Os três poderes estão concentrados no Papa, Executivo, Legislativo, Judicial. Se não quer, altera, está feito. Esta nomeação é legitimada pela Constituição Apostólica Predicata Evangélica, que afirma que qualquer fiel pode presidir um dicastério ou um organismo, no respeito da peculiar competência de poder de governo e função dos mesmos. Contudo, este é que é o ponto, questiona-se se esta norma do Papa é compatível com aquilo que foi estipulado no Código do Direito Canónico, particularmente no Cânon 129, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, onde se lê que os fiéis leigos podem cooperar no exercício do poder, segundo as normas do direito, ou seja, cooperar, não em primeira pessoa, o que parece restringir o poder de jurisdição ao clero. É como dizer, ela está à frente do dicastério, mas não tem poderes. Por isso é que nomearam um cardeal para o prefeito, já para, por via dele, dar aqui funções de governo. Mas, por outro lado, o Cânon 131, segundo parágrafo, permite uma interpretação um pouco mais ampla ao prever que o poder ordinário de governo pode ser ou próprio ou vigário, admitindo assim a possibilidade de um poder delegado de governo aos leigos. Porquê é que eu trouxe esta questão? Porque é especialmente relevante se, ao considerarmos a viabilidade hipotética de um Ministério de Liderança das Comunidades. Seria possível que leigos, à semelhança dos sacerdotes, coordenassem uma comunidade sob a autoridade dos bispos, como determina o Cânon 515? Ou, em alternativa, que o fizessem com poderes delegados do Papa? Os relatos das comunidades cristãs do norte de África, entre os séculos III e V, são particularmente inspiradores. Nestes contextos existia um conjunto de anciãos chamados senior laity, anciãos leigos. Estes anciãos não devem ser confundidos com os seniors ecclesiastici, ou presbítero, nem com os anciãos no sentido hebreu ou etário, os seniors, ou os maiores nato. Em África, os seniors laity referiam-se a um conselho administrativo composto por leigos, com funções de governo, que cooperavam com o bispo na gestão do património eclesiástico e na administração da justiça na comunidade. Os testemunhos sobre este grupo de anciãos leigos provém sobretudo de Tertuliano, Octávio de Milevo e Santo Agostinho, inclusive. São ainda mencionados em documentos relacionados com o cisma donatista e na Ata Martírio. No apologético de Tertuliano, por exemplo, ao narrar os julgamentos das comunidades eclesiais, refere-se que
que quem preside são certos anciãos, séniores, de comprovada virtude, que alcançaram esta honra, estou a ler Tertuliano, não por um determinado preço, mas pelo testemunho favorável de todos. Ora, este uso do termo séniores sugere que não são presbíteros. Tertuliano não está a falar dos presbíteros, pois, em tantos outros textos, Tertuliano sempre empregou o termo presbítero, quando a eles se referia. Assim é provável que fossem leigos que, em colaboração com o bispo, presidiam a tribunais que proferiam, inclusive, as sentenças de excomunhão. Outro aspecto relevante é o método de seleção destes anciãos. Eles eram nomeados pelo bispo ou eleitos pela comunidade. Pierre Caror defende a segunda hipótese, ou seja, de que eram eleitos pela comunidade, baseando-se num epitáfio encontrado em Bonn, na Argélia, onde se menciona que, lemos lá, mártires senator de numero bis electum fidelis. Este epitáfio, embora sujeito a várias interpretações, está em linha com o testemunho de Santo Agostinho, que descreve o conselho dos senior laity, ou ordem senório, como sendo um senados, inferindo-se que a eleição é feita dos fiéis. Já quanto ao lugar que este Conselho de Anciãos ocupava na hierarquia e às funções que desempenhava, há posições divergentes. Algumas teses mais extremas sustentam que os senior laity eram responsáveis pelo governo das comunidades, enquanto os bispos e os séniores eclesiásticos se dedicavam às funções sagradas. Portanto, os leigos, parte do governo, e o clero, parte sagrada. Outros identificam estes anciãos como optimates, isto é, notáveis, com grande destaque nas comunidades. Uma abordagem moderada posiciona-os entre o clero e os fiéis, ainda assim distinguindo em duas categorias. Alguns de ofício superior atuavam como conselheiros do bispo para assuntos administrativos mais importantes. Eram chamados seniors ex plebe, situados hierarquicamente logo após os presbíteros e antes dos diáconos. Outros, designados seniors ecclesiae, desempenhavam funções semelhantes à dos diáconos, como sendo o cuidado dos edifícios ou dos tesouros da igreja, ocupando uma posição inferior à dos ex-plebe. Assim, os séniores ex-plebe tinham poderes amplos, colaborando na administração da comunidade e ainda com funções jurídicas e disciplinares. É uma experiência que não existiu noutros lugares. É circunscrita à Igreja do Norte de África. Este testemunho da Igreja do Norte de África, embora exija maior investigação, oferece inspiração, por isso é que o trago, para novas formas de ministerialidade, como a gestão dos bens temporais, o economia, ou o exercício da caridade através das instituições de solidariedade social. Caminhamos para o fim, para depois termos um tempo de diálogo. Principais conclusões. O ministério Coelho de Paulo VI não foi apenas um marco de renovação litúrgica e ministerial, mas também foi um gesto profético. Abriu as portas a uma maior corresponsabilidade dos leigos na vida da Igreja e, ao reconhecer a dignidade batismal como fundamento de toda a ministerialidade, lançou as bases de um novo paradigma eclesial. Neste paradigma, os ministérios instituídos refletem o serviço de todo o povo de Deus às necessidades pastorais do nosso tempo. O percurso que se seguiu ao Ministério Coelho revelou a complexidade de implementar mudanças desta envergadura
resquícios de uma mentalidade clericalista, associados a resistências culturais, atrasaram a plena realização de uma igreja ministerial. Ainda assim, passos recentes dados por Francisco, nomeadamente pelo Espíritus Domini e Antigo Ministério, revelam o renovado compromisso com a inclusão, a formação e o reconhecimento do papel essencial dos leigos, homens e mulheres, na missão eclesial. Então, partindo deste itinerário, com as suas intermitências, identificamos 5 pontos relevantes para a vida eclesial. Primeiro, uma formação consistente para os ministérios laicais. O recente sínodo sobre a sinodalidade destacou o pedido insistente de formação por parte das comunidades. Estou agora a transcrever. Um dos pedidos que emergiu com maior força e de todas as partes durante o processo sinodal é que a formação seja integral, contínua e partidária. Eu também próprio li as conclusões de todas, na altura, na primeira fase das dioceses, dos grupos diocesanos, e era o segundo ponto mais falado em todo o país que tinha a ver com a formação. Este apelo deve estender-se aos ministérios laicais, isto é, formação para os ministérios laicais. Pois a preparação inadequada ou insuficiente compromete a eficácia e a credibilidade dos leigos na comunidade. São necessários programas formativos, paroquiais e diocesanos adequados aos ofícios confiados. Por isso podem ser criadas escolas de ministérios ou estabelecidas parcerias com universidades para garantir a qualidade formativa. Segundo ponto relevante, a promoção de ministérios laicais diversificados e estáveis. Os diversos serviços pastorais ainda são vistos como funções extraordinárias ou temporárias, o que desvaloriza a dimensão ministerial do laicado. Conforme destacamos no Ministério Coelho e Espíritus Domini, é essencial que as conferências episcopais solicitem à Santa Sé o reconhecimento de novos ministérios, como, por exemplo, líderes de comunidades, ministros da escuta, diretores espirituais, ministros das exéquias, da dor, do luto. Também podem ser promovidos ministérios como os do ICONO ou de diretores de instituições de solidariedade social, se nos inspirarmos nos séniores laicos. Mas entre nós, está alguém do episcopado, que numa primeira versão do documento sobre os ministérios foi mais arrojada do que aquela que veio a ser a versão definitiva. Isto é, previam-se outros ministérios que não estes 3. O terceiro ponto é a inclusão efetiva das mulheres nos ministérios instituídos. O acesso das mulheres aos ministérios é essencial para superar resistências culturais e eclesiais e assim reconhecer o seu contributo para a vida da Igreja. Elas já desempenham papéis fundamentais na animação das comunidades e na coordenação de serviços sociais, educativos e catequéticos. Estes podem ser instituídos como ministérios sem qualquer obstáculo teológico. É igualmente justa e necessária a sua participação em organismos de decisão. E em relação ao diaconato feminino, claro, a reflexão continua. Seja como ministério laical ou como sacramento da ordem, é importante avançar com a sua implementação, mesmo que com outro nome a distinguir. Quarto, a recuperação do sentido comunitário dos ministérios. Os ministérios devem fortalecer a comunhão e o testemunho eclesial. Contudo, por vezes, tornam-se funções isoladas ou individuais. Às vezes vemos isso nos diáconos, não é? que são ordenados, mas depois ao serviço de uma única comunidade. Perde-se, esfuma-se uma certa dimensão um pouco mais universal. É fundamental envolver os ministérios laicais na planificação pastoral.
assegurando que a sua missão está integrada nos objetivos da comunidade. E, além disso, a sua ação deve ultrapassar os limites de uma única comunidade, servindo outras conforme as necessidades da missão. Último ponto, superar a lógica funcionalista e o clericalismo. Os ministérios laicais não podem ser vistos como substituição de tarefas sacerdotais, nem depender exclusivamente do ministério ordenado. São, antes de tudo, a expressão da corresponsabilidade batismal. Esta mudança exige uma mudança radical de mentalidade. Investir em ações formativas que combatam o clericalismo e promovam a complementaridade entre ministérios ordenados e laicais é um passo crucial. Além disso, as práticas litúrgicas e pastorais que perpetuam a centralização das funções nos sacerdotes devem ser revistas. Este caminho, ainda inacabado, é um convite contínuo à conversão pastoral, como diz Papa Francisco. Superar barreiras históricas e culturais exige uma Igreja que privilegie a comunhão sobre a hierarquia. Os ministérios não são apenas funções operativas, mas expressões de uma autêntica vida de fé. E a plena integração dos leigos na missão da Igreja é mais do que uma necessidade prática. É mais do que uma necessidade prática. É uma resposta ao dinamismo do Evangelho, que nos chama a ser uma comunidade de discípulos e servidores, testemunhas do Reino de Deus. Muito obrigado.